Eu vou começar no capítulo 1 desse livro, que faz uma pergunta, assim, ó, quem é um adicto? Né? Aí ele diz assim, a maioria de nós não precisava pensar duas vezes sobre essa pergunta, nós sabemos. Toda a nossa vida e nosso pensamento estavam centrados em drogas de uma forma ou de outra, obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Resumindo, um adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença contínua e progressiva que termina sempre da mesma maneira: prisão, instituição e morte. Então, resumindo, o adicto é um homem ou uma mulher cujas vidas são controladas pelas drogas. Só que a gente tem que entrar numa questão muito importante, é que é uma doença progressiva, tá? O controle dessa droga na minha vida, ela vai progredindo. Aqui existe... Todos nós somos adictos, mas existem pessoas que já progrediram até um certo ponto e pessoas que ainda não chegaram lá. Então a definição para eu saber que eu sou um adicto não é a outra que chegou mais longe que eu. A definição para eu saber se eu sou um adicto é se a droga já começou a criar problemas na minha vida e mesmo assim eu a continuo usando, achando que eu estou sob o controle. É muito fácil a gente fazer essa interpretação, de modo que a droga ela começa a causar problemas na nossa vida muito rapidamente. Talvez em alguns aqui, esses problemas que a droga causaram já não tenha, ainda não tenha atingido, né, a área numa relação familiar, ainda não tenha comprometido o emprego, mas de uma certa forma ela está trazendo problema para a minha vida, que talvez eu possa não estar enxergando nesse momento. Mas não tem como o uso de droga não me proporcionar problema, até atingir outras áreas da minha vida. E eu lembro de pessoas que, principalmente amigos, e que faziam uso comigo, falavam, ó, você tá com problema aí, você é um dependente químico. E eu falava, não, eu não sou um dependente químico, eu trabalho, eu me sustento, eu ganho meu dinheiro, eu não passo noites fora de casa, mas hoje em recuperação, fazendo a retrospectiva, eu vejo que a droga já começou a me prejudicar desde o primeiro uso, onde eu estava canalizando o meu dinheiro para o uso de droga, que é um processo destrutivo, que hoje fica claro para mim, e que naquela época não era tão claro assim. Quando a literatura fala que o adicto é um homem ou uma mulher cujas vidas são controladas pelas drogas, ele está dizendo que na minha caminhada de vida, tudo que eu vou fazer, ela está relacionada com a droga. Não especificamente com o uso, mas com as transformações e alteração que ela está fazendo em mim, com essa cultura adicta que eu ganho. Fazia o meu uso, voltava, aí tomava um banho de praia, a minha vida ainda era ativa, mas a minha vida já era controlada pelas drogas. A gente tem que entender que é uma progressão. E o fato de eu não ter desestabilizado em todas as áreas não significa que eu não sou doente. O fato que me torna doente é que tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que estar lá com o meu raiozinho, né, para viver aquela felicidade, o ápice, a nirvana, né? Não basta só fazer o lazer em família, eu tenho que ter a minha substância me acompanhando para eu ter aquele pico de prazer. Então, hoje, fazendo uma retrospectiva, a minha vida foi controlada pela droga desde a primeira semana em que comecei a usar. E eu demorei 16 anos para fazer essa afirmação. A minha vida é controlada pela droga, eu uso para viver e vivo para usar. Depois de 16 anos. Óbvio, depois de uma progressão muito grande, né? E daí ele continua falando sobre a doença, e aqui ele fala uma coisa muito importante. Ó, a adicção, né, esse homem e essa mulher que tem esse problema, a adicção é uma doença que envolve muito mais do que o meu uso da droga. Agora a gente tem que parar para pensar, por que que o meu problema, ele é além da droga? Quando a gente fala, os terapeutas falam que a droga é a cereja do bolo, é sobre isso aqui que a gente está falando. Porque alguns de nós acreditam que a nossa doença já estava presente muito antes de termos usado pela primeira vez. Aí a gente pergunta, como que eu sou doente antes de usar a primeira vez a substância que me tornou doente?
Aí é que entra essa questão, que a doença, ela envolve muito mais do que o uso de droga, mas é uma doença comportamental. Muitos de nós, inclusive eu hoje, entendo que eu era um adicto antes de fazer o primeiro uso da droga. No dia 9 de maio de 2006. Como que eu já era doente antes do uso da minha primeira dose? Porque a minha doença ela é comportamental. É um transtorno comportamental, compulsivo e obsessivo, que antes da droga estava no sexo. Eu já era adicto, eu já era compulsivo nos meus comportamentos. E quando conheci a minha substância de preferência, essa minha compulsão se canalizou para ela. De modo que na primeira semana, eu me lembro que na primeira semana eu já começava a ter atitudes insanas.